depois eu conto para vocês. Ou posso contar já, a gente vai começar a exposição capítulo a capítulo de Juízes. E no ano que vem, depois que a gente terminar Juízes, a gente volta para Timóteo. Tá bom? Para intercalar um pouco Novo e Antigo Testamento. E eu acabei optando por fazer assim. Mas vamos terminar Timóteo. 6:11. 6:11. E olha como são as coisas. Hoje a gente vai falar do bom combate da fé. Paulo está instruindo Timóteo, um líder da igreja de Éfeso, e bem no dia do presbítero, né? Bem no dia em que nós comemoramos o dia do presbítero presbiteriano. Não sei se isso é uma redundância, eu acredito que não seja, porque a igreja presbiteriana hoje comemora, primeiro domingo de agosto, o dia do presbítero. E aí, hoje, então, nós vamos poder falar do bom combate da fé. E Deus, na sua providência, preparou esse texto para nós. Isso é muito gostoso de viver, né? E aí, então, quero ler esse texto com você, orar, e daqui a pouco a gente reflete nele, tá bom? Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida e de todas as coisas, e diante de Cristo, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, ou esse mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, melhor dizendo, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, diante do texto bíblico que estamos, Pai, fale aos nossos corações. Inspire os nossos corações, ou melhor dizendo, ilumine os nossos corações, para que nós sejamos agora conduzidos à sua palavra, e dela, Deus, conduzidos a uma boa prática aqui na igreja, uma boa prática em nossas casas, uma boa prática em nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado em nós, e para que em tudo o Senhor, Pai, seja exaltado em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, certos de que seu Espírito aqui presente falará e aplicará essa palavra aos nossos corações, certos, Pai, de que o Senhor nos edificará, corpo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem. Crianças, primeiro vocês, se vocês já pegaram o boletim, vocês perceberam que eu já comecei o desenho para vocês, né? E aí vocês estão se perguntando o que é isso aí? É um escudo de um time, é um brasão de uma cidade, de uma família, mas não é nada disso não. Isso aí eu vou explicar para vocês o que é. Era para ser um distintivo de um policial. Era um distintivo de um policial. Sabe desses que os policiais chegam numa batida policial e mostram só, eu sou um policial. Eu não sei, vou contar um segredo para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas o tio Marcão já foi policial. É verdade essa história. Ele tem essa barba grande assim, mas na época ele não tinha barba não. Ele tinha um pouquinho mais de gordura no rosto, que nem eu tenho agora, né? E ele era um policial. Depois você pergunta se ele era um policial bem bravo ou se ele era um policial bonzinho. Mas ele era um policial, e aí imagina que ele ia fazer uma batida, e ele mostrava o distintivo para as pessoas, para que as pessoas soubessem que ele era o quê? Um policial. Afinal de contas, ele ia entrar na casa das pessoas assim, sem mais nem menos, dizendo, então, eu sou um policial, mas o que prova que você é um policial? Aí ele ia pegar o distintivo e mostrar. Aí ele podia pegar, que estava pendurado aqui, e mostrar também, não é? Porque um policial precisa de um distintivo. E é assim que a gente sabe que o tio Marcão é um policial. Agora, como é que a gente sabe que um presbítero é um presbítero? Como é que a gente sabe que um presbítero é um presbítero? Como é que a gente sabe que um diácono é um diácono? Como é, crianças, que a gente pode saber, e é isso que eu quero que vocês me ajudem. Quem sabe a gente vai conseguir desenhar um distintivo para os oficiais da igreja. Olha que legal. Mas eu queria que vocês me ajudassem a desenhar alguma coisa que marcasse eles. Aí vocês podem pensar assim, um presbítero é uma pessoa cheia de amor. Então talvez no seu distintivo vai ter o quê?
Um coração. Ou então, um presbítero é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Então, no seu distintivo vai ter uma Bíblia. Você vai usar a sua imaginação e tudo que você está aprendendo aqui para desenhar um distintivo para um presbítero da igreja. Combinado? Hoje é dia do presbítero, nós vamos desenhar um distintivo para os presbíteros. Porque toda vez que ele chegar na sua casa para fazer uma visita, e se ele não for, você pode cobrar ele, tá bom? Você vai dizer, cadê seu distintivo? Aí ele vai ter que mostrar para você. Combinado? Ah, e tem mais uma coisa para completar, porque eu sei que vocês são espertos e desenham muito rápido. Já falo com vocês, tá, adultos? Hoje tem tarefa para eles. Na segunda página tem um espaço para vocês escreverem uma mensagem, fazerem um desenho para os presbíteros da igreja. E aí você pode, depois do culto, mostrar para todos os presbíteros, olha, hoje eu escrevi isso aqui para você. Obrigado por servir a nossa igreja. Te amamos. Parabéns pelo seu dia. Estou orando por você. Pensa aí na mensagem que você vai escrever para ele e mostra para ele depois. Tá bom? Se você não souber quem é presbítero, enquanto eles não usam os distintivos que vocês estão desenhando, pergunta para o papai e para a mamãe e eles vão saber te dizer. Combinado? Eles estão com as tarefas deles? Agora vamos conversar, gente? Qual é o distintivo de um presbítero? A gente, na semana passada, não sei se vocês se lembram, a gente falou sobre os maus mestres, aqueles homens que só querem saber do lucro, do dinheiro, que querem criar confusões e dividir a igreja, aqueles homens que não sustentam em si uma vida piedosa, mas querem, sem piedade nenhuma, dividir a igreja para obter lucro. Não é isso? O texto de hoje, como eu disse na semana passada, é um complemento do que passou. E em complementando o que passou, ele começa com a seguinte expressão, mas. E mas quer dizer o quê? Mas pode querer dizer muita coisa, mas nesse caso, quer dizer, por outro lado, ao contrário deles, você, porém, de outra maneira. E é claro que estou inventando um monte de expressão aqui que muitos diriam, mas não quer significar isso. Quer sim, é oposição, essa é a ideia. E aí, o texto começa. Mas antes de falar o que a gente vai fazer pelo contrário, eu preciso contar para você o que o texto, ou do que é que Paulo chama Timóteo quando o texto começa. O Paulo diz assim, olha, mas você, homem de Deus. Não é isso? E aqui a gente precisa parar um pouquinho para pensar o que significa chamar Timóteo de homem de Deus. Homem de Deus significa que ele é um homem meio divino, assim, pastor. Ele tem asas, uma auréola. É auréola? Auréola? Que esse negócio está aqui em cima da cabeça, auréola? Auréola. Ele tem uma auréola e ele quase que flutua, assim. Então, ele é um homem de Deus. Não, pastor, o homem de Deus é esse homem que tem revelações, ele sabe das coisas do futuro, ele tem uns dons esquisitos lá e tem muito poder. É isso que é um homem de Deus. E aí a gente vai viajando na maionese se a gente quiser definir um homem de Deus assim, e a gente vai estar errado. Porque quando Paulo fala de um homem de Deus, ele está trazendo à memória toda a tradição do Antigo Testamento que atribui essa expressão àqueles que Deus escolheu como mediadores da sua aliança. Olha que interessante. Quando, por exemplo, a gente lê Deuteronômio 33:1, a gente vai ver, e depois você pode ler na sua casa, para a gente não gastar muito tempo nisso, a gente vai ver Moisés sendo chamado de homem de Deus. Quando a gente lê a 2 Crônicas 8:14, agora a gente vê Davi sendo chamado de homem de Deus. E perceba uma coisa importante, depois quando você for ler esses textos na sua casa, você vai poder se dedicar um pouco mais na análise do contexto, mas eles não são chamados de homem de Deus num contexto qualquer, mas num contexto em que a palavra de Deus está sendo anunciada, uma profecia está sendo dada. Moisés está profetizando sobre as tribos de Israel, sobre o futuro do povo de Israel. E naquele momento, então, ele toma para si a alcunha ou o título de homem de Deus. A mesma coisa serve para Davi, que em um momento crucial de sua vida é chamado de homem de Deus. Em algum momento, quando a gente vai ler 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, chega um profeta na presença de Elias e aí, olha, um homem de Deus está te procurando. E de maneira geral, melhor dizendo, Elias é chamado de homem de Deus, perdão, e agora sim, em 1 Samuel 2:27, quando o profeta vai procurar Samuel, um homem de Deus te procura.
Porque homem de Deus é a denominação ou a expressão usada para nomear aqueles que são considerados mediadores da aliança, representantes de Deus para o povo, no que diz respeito à proclamação da sua palavra. Não é assim? Se você conhece um pouquinho mais da nossa doutrina reformada, que diz que nós somos aliancistas, você vai entender um pouco mais do que eu estou dizendo. Se você não conhece, você vai começar a conhecer hoje, e está tudo bem. A doutrina da aliança, ela não diz apenas que Deus faz uma aliança com o seu povo, mas ela diz que Deus faz uma aliança, e no Antigo Testamento, ele usa mediadores para que essa aliança seja feita. Então Adão é o mediador da aliança entre Deus e a humanidade. Noé é o mediador da aliança entre Deus e a humanidade para reconstruir o mundo, ou para, de alguma maneira, resetar toda a criação. Abraão é o mediador da aliança entre Deus e o seu povo escolhido e eleito. Moisés é aquele que também vai mediar a aliança entre o povo e Deus no contexto da lei. Davi é o mediador da aliança, e os profetas aplicam essa aliança como espécie de mediadores também. É interessante porque agora Timóteo vai ouvir de Paulo, no capítulo número 2, que há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então quer dizer que homem de Deus era a designação dada ao mediador da aliança, e agora Jesus é o único mediador, mas Timóteo, ele é chamado de homem de Deus da mesma maneira. Bom, ele não é o mediador, porque Cristo é. Mas, tendo o Espírito de Cristo dentro de si, ele porta essa palavra revelada e expõe essa palavra revelada como um homem de Deus. Perceba uma coisa importante. Sabe a primeira marca distintiva de um líder da igreja? Ele tem a sua identidade forjada pelo seu ofício. Quem é o pastor João? E aqui, com muito temor, eu vou dizer, ele é um homem de Deus. Quem é o presbítero Dioclésio? Ele é um homem de Deus. E o presbítero Leonel, o presbítero Acácio, o presbítero André, o presbítero Eurico, o presbítero Celso? Cansei, vocês entendem quem são todos, né? Quem são eles? Eles são homens de Deus. Mas eles também são professores, profissionais, químicos, eles são dentistas, eles são tantas outras coisas, sim, mas isso pouco importa, porque diante da palavra de Deus, eles são conhecidos como os homens de Deus, chamados por Deus para liderar a igreja, e eles perderam as suas identidades particulares, para agora ganharem uma nova face em meio ao povo de Deus. E não quer dizer que eles tenham uma dupla personalidade, porque se tiverem, nós vamos tratar isso em conselho. Inclusive comigo, tá? Mas quer dizer que a personalidade que pode trazer sustento para a casa deles, que pode trazer fama para o currículo deles, que pode trazer certo grau de glamour e de honra, não importa. Porque muito mais importante do que sermos tidos como mestres, doutores e bem-sucedidos nas nossas carreiras profissionais, ou então dentro das nossas famílias, é o fato de sermos chamados como servos desse evangelho, para servir ao Deus do evangelho, como homens de Deus, e é isso que nos define. Define uma mulher que se dispõe a liderar as mulheres da igreja, Dona Cineia. É o currículo que ela tem, porque ela fez um curso de como é que palestra para mulheres, depois ela fez outro curso de terapia feminina, depois ela fez outro curso de artesanato, depois ela fez outro curso de culinária. Então esse currículo é o que define ela, é isso? Ou é o fato dela ser uma mulher de Deus? O que define alguém que é chamado para cuidar das crianças, alguém que é chamado para cuidar dos adolescentes, alguém que é chamado para cuidar dos jovens? São os currículos pelos quais eles percorreram até chegar ali? Ou é o fato de que o chamado de Deus os faz separados e define a sua identidade? Meus irmãos, é importante a gente ter isso claro no nosso coração. Porque o trabalho cristão define quem nós somos. O trabalho cristão define quem nós somos.
E pode ser que nós lá fora sejamos conhecidos por outras coisas. Nós deveríamos almejar ser conhecidos como homens de Deus, que são procurados em tempos onde Deus é necessário. É isso que nos define. Agora, o texto continua, e agora sim, eu vou para o mas, né? Ele diz, mas, você, homem de Deus, ele diz, fuja de tudo isso. E siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Porque eu enchi a sua bola, né? Te disse, você é um homem de Deus. Mas não espera que isso aqui é uma pregação coach, porque não é. Que agora vem a sua responsabilidade diante da palavra de Deus que te faz um homem de Deus. Um homem de Deus que tem a sua identidade definida pela missão que recebeu de Deus, precisa viver de acordo com aquilo que foi chamado para fazer. E é por isso que Timóteo ouve de Paulo, fuja dessas coisas. Fuja do quê? Fuja da tentação de dividir a igreja. Fuja da tentação de buscar glória para si. Fuja de uma vida sem piedade. Fuja de uma vida dupla. Fuja de uma vida de pecados e viva de acordo com aquilo que eu tenho lhe proposto. Busque a justiça, a piedade, o amor, a perseverança e a mansidão. Porque se a gente for colocar alguma coisa lá no distintivo que as crianças estão desenhando para nós, a primeira coisa que a gente tem que colocar diz respeito à nossa identidade guardada em Cristo Jesus. Nós, como líderes da igreja, somos homens, e agora permita-me expandir a aplicação, e mulheres de Deus. Chamados para viver de acordo com aquilo que Deus está nos convidando a fazer. Então aqui a gente tem algumas aplicações claras e simples a fazer. Primeiro, não tem como separar a nossa identidade das nossas práticas, das nossas atitudes. Não tem como a gente dizer, eu sou um presbítero, eu sou um pastor, eu sou um diácono, eu sou a presidente da SAF, eu sou o presidente da UMP, eu sou o secretário da UMP, eu sou o presidente da UCP, da UPA. E, de novo, estou dizendo tudo de maneira genérica e direta. Sem viver de acordo com o caminho proposto por Cristo Jesus. Sem fugir das coisas que Paulo nos convida a fugir delas, e sem buscar as coisas que glorificam a Deus nas nossas vidas. Porque o serviço cristão, meus irmãos, ele se torna um distintivo à medida em que ele afirma a nossa identidade como homens e mulheres de Deus. Uma identidade da qual não se pode separar as nossas atitudes. Em segundo lugar, e aí a gente lê o verso de número 12, a gente aprende que um segundo distintivo da liderança cristã, de um bom líder cristão, é uma mudança de perspectiva e propósito. O texto diz assim, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. E aqui, a primeira expressão, combate o bom combate, ela talvez precisa ser entendida como uma expressão um pouco mais bélica. Guerrei a boa guerra. E ela precisa ainda ser entendida à luz do versículo de número 4, que diz que alguns falsos mestres têm um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Olha que interessante. Paulo está dizendo primeiro, olha, existem falsos mestres que andam por aí causando intriga no meio da igreja. Existem falsos mestres que andam por aí e adoram uma discussão, adoram ver o circo pegando fogo. Você, porém, combata o bom combate. Guerrei a boa guerra. Escolha bem as suas batalhas. Tem uma máxima que a gente usa brincando, mas que devia de ser usada falando sério, que diz que crente que não trabalha dá trabalho. Já ouviu isso? Eu já disse que eu vou ter um livro de máximas no fim da minha vida. Que eu acho que é uma mentira que eu conto para vocês, porque esse livro não me interessa em escrever, não. Mas seria uma dessas máximas que eu colocaria lá naquele meu livro. Crente que não trabalha, dá trabalho. Agora, pior que crente que não trabalha dando trabalho, é líder que gosta de uma picuinha. É porque eu estou tentando fugir das palavras que são particulares, mas vocês vão me entender. É presbítero, é diácono, é presidente de um lado, é presidente do outro, que gosta de uma disputa que não faz sentido.
Mas perceba, o serviço cristão bota em perspectiva os combates que a gente tem que travar. E quando eu digo isso, eu estou dizendo, nós sempre teremos oportunidade de travar combates que não nos levarão a lugar nenhum, que só dividirão a igreja. Nós sempre teremos oportunidade de notar coisas e apontar para coisas que só ferirão as pessoas. Nós sempre teremos oportunidade de, como líderes que somos, criar guerras e contendas a respeito de palavras. Mas o Senhor Jesus, através de Paulo, nos convida essa noite a combatermos o bom combate, a colocarmos os nossos relacionamentos e a nossa posição em perspectiva. Bom, eu posso mesmo falar para o Marcão assim, essa sua barba era melhor quando você era policial e não usava, né? O que é uma mentira. Mas tudo bem, se você não viu uma foto do Marcão quando ele era policial, não queira ver, né? É melhor ficar sem, né, Gina? A Gina discorda de mim. Já vamos criar uma briga aqui. Ufa, amém, amém. Eu posso usar a minha palavra para dizer isso. Ou eu posso usar a minha palavra para dizer, Marcão, louvado seja Deus pela Gina que te acha bonito de qualquer jeito. Ou eu posso usar a minha palavra para dizer, Marcão, olha, estou pouco me importando com a sua barba. Vamos ali para a gente consertar alguma coisa que precisa ser consertada? Percebe? São tons diferentes, ênfases diferentes e problemas diferentes. No primeiro problema, eu olhei para a barba do Marcão e enxerguei nela uma questão. No segundo problema, eu simplesmente exaltei a capacidade da Gina de aguentar o Marcão de qualquer jeito. No terceiro problema, ou na terceira questão, eu trouxe o Marcão para perto de mim e o levei para resolver um problema que não tem nada a ver com a barba dele. Como é que são os combates que a gente combate? A gente está brigando por causa da barba do irmão ou brigando por uma causa justa dentro da igreja? A gente está arrumando encrenca e perpetuando discussões que não têm fim? Ou como líderes que somos e podemos ser, nós estamos combatendo o bom combate a partir das nossas palavras. Me entende? Nesse contexto ainda, é importante que a gente coloque em jogo aqui na nossa interpretação a segunda parte do texto, quando ela também contrasta com aquele texto anterior, dizendo, tome posse da vida eterna. Porque a vida eterna aqui está em contraponto ao quê? Ao lucro que os falsos mestres buscavam. Enquanto os falsos mestres estavam procurando dinheiro e dinheiro e dinheiro, através dos partidos que eles criavam dentro da igreja, agora Paulo convida Timóteo a tomar posse da vida eterna. O serviço cristão não apenas coloca em perspectiva os nossos relacionamentos, mas ele também coloca em perspectiva o nosso senso de recompensa. Porque se você um dia pensa em se tornar presbítero para ser reconhecido na igreja, porque se você um dia pensa em se tornar presbítero para ter voz aqui dentro, eu vou te dizer que isso é muito pouco, perto de todo o trabalho que ser presbítero traz. Se você um dia pensa em se tornar presidente de uma, departamento interno, ou de alguma questão, de uma sociedade interna da igreja, eu vou te dizer que pelos mesmos motivos, eu vou te dizer que é melhor que você fique servindo quietinho no seu canto, para não arrumar problema para você. Eu também preciso dizer que aqueles que argumentam dizendo, eu não quero me tornar um presbítero, eu nunca quero me tornar um diácono, eu nunca quero me tornar um líder, porque eu prefiro não ter problemas, também não estão certos, tá bom? Porque estão com a perspectiva equivocada. Explico. Aqueles que deixam de se envolver com a igreja porque não querem problemas, deixam de considerar a vida eterna como o maior presente que nós ganhamos. E aí a pergunta é, o que é a vida eterna, Dioclésio? Você que é um dos presbíteros mais antigos da igreja. O presbítero mais antigo. Eu não estou dizendo que é o mais velho, viu, seu Leonel? Não se empolga. O senhor que é o presbítero mais antigo da igreja. Se vocês não sabem, o número de cadastro do Dioclésio é 17. É esse mesmo, né? 17. O que é a vida eterna perto de todos os problemas? O que são os problemas que você já enfrentou como presbítero da igreja, perto da vida eterna que você ganhou em Cristo Jesus? Posso responder por você? Nada. Nada.
E aí, quando a gente está dizendo assim, olha, eu prefiro ficar aqui sentadinho no meu banquinho, sem me envolver com ninguém, porque gente dá trabalho, porque igreja dá trabalho, a gente não está considerando a vida eterna que nós recebemos pela graça e de graça. Ao mesmo tempo que quando nós ambicionamos um lugar de liderança para o exercício da autoridade impositiva, para o exercício da autoridade que me traz benefícios afetivos, emocionais e financeiros, nós também não estamos considerando a vida eterna como a perspectiva correta da liderança cristã. É por isso que eu estou dizendo que o serviço cristão coloca em perspectiva o nosso senso de recompensa. O que nós ganharemos nos tornando líderes da igreja? Nos tornando presbíteros, nos tornando diáconos, nos tornando presidentes de sociedades internas, nos tornando aqueles que se envolvem e servem e fazem e acontece. O que é que nós ganharemos? Nada. Sabe por quê? Porque nós já ganhamos a vida eterna. Nós não fazemos para receber, nós fazemos porque já recebemos. E é por isso que agora Paulo convida Timóteo a tomar posse da vida eterna. E convida Timóteo a tomar posse da vida eterna a partir de 2 eventos passados. Olha só que interessante, a vida eterna está onde? Lá na frente, não é assim que a gente julga? Ela começa agora e se concretiza no futuro. Mas o convite está para que ele tome a posse quando? No presente. Mas a partir do quê? E ainda no verso 12. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado. A partir do fato de que Deus o chamou. Não para a liderança, para a vida eterna. E continua. A partir do fato que você foi chamado, deixa eu achar aqui, já achei. E da qual você fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. E de novo a gente tem a ação de Deus e a resposta do homem, não é? Bom, você foi chamado para a vida eterna e você confessou o Senhor Jesus diante de testemunhas. Você fez a bela confissão. Então tome posse da vida que você confessou diante desses homens, para a qual você foi chamado por Cristo Jesus. Essa é a sua recompensa como líder da igreja. Sabe qual é o segundo distintivo do presbítero? Para brincar com as crianças? É o desejo pela eternidade. Um presbítero que deseja a eternidade tem paciência com os seus irmãos. Um presbítero que deseja a eternidade conversa sobre assuntos eternos e deixa para lá os passageiros. Você viu o que o Cássio fez para Eliana na porta da igreja? É só porque a Eliana olhou para mim agora, tá? Aí se deu mal. Alguém vai perguntar para um presbítero que visa a eternidade. E esse presbítero vai responder: você viu o que Jesus está fazendo na vida deles? Não, mas você viu o que o pastor falou para Marina na semana passada? Mas você viu que ele pediu perdão e se retratou logo em seguida? Responderá um presbítero que olha para a eternidade. Enquanto uns tentam inflamar e colocar uns contra os outros, outros procuram o que Deus está fazendo porque desejam a eternidade e tomam posse dela, desde agora e para sempre. Que tipo de líder você quer ser, meu irmão? Qual é o seu distintivo? É um homem de Deus, é uma mulher de Deus? É assim que você tem construído a sua liderança? É assim que você tem buscado ser para que um dia Deus te use como líder? Ou não? Você tem vivido de acordo com essa nomenclatura? Você tem desejado a eternidade? Você tem a buscado de todo o coração? O terceiro distintivo de um líder é justamente a aparência com Cristo. Ou não apenas a aparência, mas a proximidade de Cristo. E aqui a gente tem esse entendimento que é duplo, é ambíguo mesmo. O serviço cristão nos conduz a Cristo. Em primeiro lugar, nos conduz à imagem de Cristo, mas em segundo lugar, nos conduz à presença de Cristo. Como é que isso se expressa no texto? No verso de número 13, a gente lê o seguinte, só um parêntese, a ordem que o verso de número 13 anuncia, ela vai ser descoberta no verso 14, mas perceba aqui a leitura. Diante de Deus
que preserva a vida de todas as coisas, e agora, diante de Cristo, que na presença de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Eu exorto você. O que Cristo fez diante de Pôncio Pilatos? A boa confissão. O que Timóteo fez diante de muitas testemunhas e que agora Paulo chama para que ele tome posse da vida eterna a partir dela? A boa confissão. Em português é a mesma coisa. Fez a boa, e eu até gosto mais da tradução a bela confissão. Acho mais poético, mais bonito. Mas no grego é diferente, porque a primeira expressão, a de Timóteo, ele homologou a homologia, só para você entender no grego como é que tá? Ele foi lá, e é mais ou menos um contexto jurídico mesmo, ele homologou a confissão dele diante dos homens, reconhecendo a autoridade de Cristo, reconhecendo o senhorio de Cristo. No entanto, quando o texto vai dizer a respeito de Jesus, ele martiria a homologia, ele testemunhou a sua confissão. Testemunhou como? O martírio é uma palavra que a gente conhece, né? E quem que é mártir? Quem? Morre, não é? Quem morre por uma causa. Então, a ideia da boa confissão de Cristo em comparação com a boa confissão de Timóteo, ela é, em primeiro lugar, para que eles estejam próximos. Timóteo fez a boa confissão. Ele declarou diante dos homens o senhorio de Cristo. Agora, Cristo testemunhou a respeito da sua confissão, da sua bela confissão. Ele testificou, ele encarnou até a cruz, provando que ele era o Filho de Deus. E esse testemunho foi dado diante dos homens e pelos homens. O serviço cristão, meus irmãos, nos aproxima de Cristo. O que Timóteo é convidado a fazer por Paulo, o que Paulo convida Timóteo a fazer por Cristo, melhor dizendo, é o que Cristo havia feito por ele diante de Pôncio Pilatos. Há um texto em Mateus 10, 32 a 33, que diz o seguinte: Jesus está dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de Deus, ou diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar a Cristo, a base do nosso serviço, é o que nos coloca ao lado dele, nos fazendo semelhantes a ele, e nos fazendo, ou nos permitindo receber a sua obra sobre nós. O serviço cristão nos conduz a Cristo Jesus. Com uma diferença. Nós apenas homologamos o nosso testemunho. Cristo o cumpre cabalmente. E sabe o que isso nos traz de ensinamento de uma maneira muito importante, meus irmãos? Principalmente vocês que são líderes da igreja junto comigo. Nós nunca precisaremos morrer pela igreja. Sabe por quê? Porque Cristo já morreu por ela. O nosso testemunho ele é importante, mas ele não é final. O nosso testemunho ele é importante e ele é capaz de produzir frutos nesse lugar. É por isso que Paulo está insistindo com Timóteo. Timóteo, lembre-se da sua confissão e tome posse da vida eterna. É importante que Timóteo faça isso, porque é isso que vai produzir frutos. Enquanto Timóteo alimenta a sua vida com Deus, ela frutifica e abençoa outras pessoas, ok? É importante que eu e você alimentemos a nossa vida com Deus. Mas se por acaso, em algum momento, aquela confissão que nós fizemos e que nos levou à liderança em algum momento, se mostrar falsa, se a gente tropeçar e de repente perder a fé, sabe o que vai acontecer com a igreja? Ela vai continuar existindo. Sabe por quê? Porque o nosso testemunho é importante, mas ele não é final. O nosso testemunho, ele produz frutos, mas ele não sustenta. Ele não sustenta. Nós somos pessoas que já viram líderes levantarem e caírem. Nós vimos, e muitas vezes, alguns de vocês provavelmente, foram a congressos com líderes de grande renome, dentro da igreja presbiteriana, em outras igrejas, que reuniam multidões e multidões e multidões ao redor de si, e que hoje vivem falando besteira por aí.
Pergunta para vocês o que foi que aconteceu com a igreja presbiteriana e com as outras igrejas depois que esses homens caíram da fé. Continuaram. As igrejas continuaram. Sabe por quê? Porque o nosso testemunho é importante, mas só o testemunho de Deus, o testemunho de Cristo é capaz de sustentar a igreja, porque Ele não apenas homologa o seu testemunho. Ele se entrega para morrer na cruz, para encarnar o testemunho e vivê-lo até o fim. E é por isso que nós nos aproximamos de Cristo dependendo dele. Bom, eu vou testemunhar como Cristo testemunhou, amém. Mas eu nunca sustentarei a igreja como ele sustenta. Glória a Deus. Eu vou me tornar uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus, porque a igreja precisa que eu seja mais parecido com Jesus. Não, é quase isso. Você precisa ser mais parecido com Jesus. A igreja não precisa que você seja mais parecido com Jesus. Porque a igreja tem Jesus para sustentá-la. E é claro que seria uma bênção se você cada vez mais se parecesse com Jesus. E é claro que nós seríamos muito edificados se suas palavras fossem palavras que glorificassem a Deus como as de Jesus glorificam. Mas caso você não faça isso, Jesus continuará sustentando a sua igreja. Porque o testemunho dele é diferente do nosso. O nosso produz frutos, o dele sustenta. O nosso abençoa, o dele redime. Você entende a diferença das palavras? O nosso não é capaz de salvar ninguém. O dele é. No nosso não há poder. Nós carecemos do poder que dele vem. O serviço cristão nos aproxima de Jesus, nos conduz a Jesus, nos faz nos identificarmos com Jesus, mas também nos conduz a Jesus no sentido de nos levar a esperá-lo. Porque o texto continua, e agora o verso de número 14 diz: aguardar este mandato, imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a expectativa do líder cristão? É a expectativa pela volta de Cristo. E pela volta de que Cristo? O Cristo crucificado, morto, minguado, pregado numa cruz? Ou o Cristo glorioso, ressurreto, poderoso, descrito por Paulo e pelo Apocalipse? Vamos terminar de ler o texto? O texto diz: a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A esse, todo líder da igreja aguarda. E a esse, segundo o texto, toda honra e poder eterno. Amém. Então, qual é o terceiro distintivo de um líder da igreja, de um presbítero? O primeiro, ele é alguém... Eu fechei aqui, não devia ter fechado, agora eu consegui. Ele é alguém que tem uma identidade firmada no Evangelho. Ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É uma pessoa que vive de maneira piedosa e agradável, alguém que ama a palavra e que se dedica a estudá-la e a conhecê-la. Segundo, ele é alguém que tem uma nova perspectiva, uma perspectiva eterna. Ele age nos seus relacionamentos dessa maneira, e ele age buscando recompensas que são eternas. Terceiro distintivo, ele é alguém que se parece com Cristo e aguarda a volta de Cristo, até que a glória de Cristo seja revelada a nós. Como é que será que a gente representa ou consegue representar tudo isso num desenho, hein? Agora, meus irmãos, a pergunta para vocês é: como é que será que a gente consegue representar tudo isso numa frágil carcaça, que é o que nós somos? Como é que eu e você, meus irmãos, nós que lideramos a igreja, conseguimos carregar esses distintivos tão gloriosos e tão mais gloriosos do que nós mesmos? Nós só conseguiremos se nós nos submetermos
a pessoa e a autoridade de Cristo. E clamarmos a Ele que faça por nós e em nós aquilo que nós não conseguirmos. É por isso que agora eu preciso falar com toda a igreja, que vocês, meus irmãos, todos vocês, são convidados a interceder pelos líderes que vocês têm. Porque esses homens, eles são apenas uma carcaça, que não é capaz de suportar o peso de glória dos seus distintivos. Ser chamado de homem de Deus é muito para qualquer um de nós. Nós não merecemos isso. Tem que fazer as pernas tremerem. Ser procurado como homem de Deus tem que fazer as nossas pernas tremerem. Nós não somos dignos disso, meus irmãos. E nós precisamos da oração de vocês, porque é assim que a Bíblia nos chama. Termos a eternidade em perspectiva é algo grandioso demais para nós. Nossa atenção muitas vezes é distraída e muitas vezes nós estamos preocupados com coisas que se acabam. A saúde dos filhos, do cônjuge, é o problema do dinheiro que está acabando, dessas coisas finitas que nos tiram os olhos da eternidade. A gente não consegue sozinho, vocês precisam orar por nós, e nós precisamos de Cristo para que isso aconteça. Carregar as marcas de Cristo em nós, então, né, seu Leonel? É algo que talvez aqueles que nos conheçam de verdade, se fossem sinceros, vão dizer, a gente está muito longe disso sozinho. A gente está muito longe disso sozinho. E é por isso, meus irmãos, que vocês precisam orar pelos presbíteros de vocês, pelos diáconos dessa igreja, por aqueles que Deus chamou e escolheu na sua soberania para liderar a vida de vocês em algum departamento ou sociedade. Porque esses homens de Deus que devem olhar para a eternidade e carregar Cristo em si, não conseguem fazer isso por si mesmos. E carecem do Cristo que os chamou para que isso se cumpra. E eu queria terminar então o nosso culto essa noite de uma maneira diferente. Eu queria aproveitar o dia do presbítero para convidar todos os presbíteros que aqui estão presentes à frente, para que nós orássemos por eles como igreja. Então, se você é presbítero, seja em exercício, com mandato em exercício, seja presbítero em disponibilidade, por favor, venha aqui à frente, nós queremos orar com você e por você. Porque essa tarefa ela é pesada demais para nós. Carregar esses distintivos é algo que nós não conseguimos fazer sozinhos, nós precisamos de vocês. Então, nós queremos que vocês orem por nós. E nós queremos que vocês continuem a orar por nós, de maneira que Cristo seja glorificado nas nossas vidas. E a igreja seja edificada a partir das nossas vidas. Tá bom? Que Deus nos abençoe. E que Deus abençoe cada um de vocês. Cada um. Tem mais gente sentada? Não, né? Vocês me ajudem aqui, se tiver gente sentada, vocês me mandam que eu chamo. Não, né? Dona Selma, seu Paulinho está vindo. Ah, seu Paulinho está aqui? Ah, pronto. Eu vi Dona Selma, não vi seu Paulinho vindo. Tem mais alguém? Acho que não. É seu Paulinho, né? É que ele vive brigando com ele. É o Paulinho. Não São Paulino, senão ele vai brigar mais ainda. Coloque-se em pé, vamos orar pelos presbíteros. É importante que você olhe para a carinha deles. Guarde a carinha deles. É o seu Luiz, seu Dioclésio, seu Eurico, o André, o Paulinho, para não ter briga, seu Celso, seu Leonel, Alexandre, Eduardo, o seu Acácio, ou Dudu, né, Dudu, o seu Acácio e o Reginaldo. Né? O Acácio e o Reginaldo. São os nossos presbíteros. Homens falhos, quebrados, como nós somos, mas que carregam esses distintivos pela graça de Deus. Que você seja um instrumento de Deus na vida deles, orando por eles, abençoando a vida deles, honrando-os, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus e para a edificação da nossa igreja. Amém? Então eu vou orar. Senhor, nós te bendizemos e nós te adoramos, Pai, porque o Senhor deu presbíteros à sua igreja, porque o Senhor levantou homens de Deus nesse lugar. O Senhor trouxe homens de Deus nesse lugar, ou para esse lugar,
para que, Pai, a sua igreja fosse edificada pela fiel administração da sua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor confiou a esses homens o ministério do Evangelho e deu a eles o caráter de Cristo e deu a eles a eternidade como perspectiva, deu a eles, Deus, a presença de Cristo e as promessas de Cristo como alvo. E nós queremos, Deus, nessa noite orar por cada um deles, agradecendo pela vida deles, agradecendo, Pai, pela sua disposição e pela sua disponibilidade, Senhor, por toda a instrumentalidade do Teu Espírito através deles, em usá-los, Deus, na vida da nossa igreja. Obrigado, Deus, porque alguns chegaram há pouco e foram usados em outras igrejas, e nós te louvamos por isso também. Nós te louvamos, Pai, porque estes homens chamados pelo Senhor têm sido instrumentos do Senhor, apesar de cada uma das suas falhas, dos seus erros e pecados, instrumentos da graça do Senhor no decorrer da história. E nós te pedimos, Pai, que aqui não seja diferente. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue a usá-los e sustentá-los. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor traga a cada um deles esses distintivos do presbiterato. Pai, em nome de Jesus, nós também oramos pela vida da nossa igreja. E, Pai, clamamos por uma igreja que sabe honrar os seus líderes, que sabe, Deus, reconhecer a sua autoridade, sabe orar por eles, Deus, interceder por eles, amá-los e demonstrar a eles, Deus, cada uma dos seus afetos e do seu amor, Deus, em nome de Jesus. Que cada vez mais nós aprendamos, Deus, a dar honra a esses homens que servem a igreja e que se dispõem a servi-la, Pai, em nome de Jesus. E acima de tudo, Deus, agora nós oramos por todos nós. E pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza na direção da sua vontade, que o Senhor nos edifique e que o Senhor, Deus, trabalhe em nós para que a sua igreja continue a crescer de acordo com a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, cuida do seu povo aqui reunido. Cuida, Pai, daqueles que aqui não estão, mas que foram impedidos de aqui estar por alguma questão de saúde. Pai, alcança cada um deles. Nós já oramos pelo Rafael, Pai. Nós também oramos, Senhor, pelo William e pela sua mãe Nilva, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pela irmã da Sandra e da do Carmo, Pai. Nós oramos por cada um daqueles nossos irmãos queridos que essa semana foi acometido pela gripe ou até mesmo pela pneumonia, Pai. Em nome de Jesus, visite cada um deles, Pai. Abençoe-os e, em nome de Jesus, restaure-os com poder e graça, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Deus. É a expressão da nossa vontade diante do Deus poderoso e soberano, aquele que dá a palavra final e é capaz de curar e de salvar e de restaurar, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, cuida de nós. Nós queremos lembrar ainda da Paulinha também, Pai, e da sua cirurgia, Pai, em nome de Jesus. Queremos lembrar da Dona Isauri, do seu Manuel, Pai, em nome de Jesus, Pai. Queremos lembrar, Deus, de cada um daqueles que padecem e que precisam da sua graça, da sua presença. Enfim, Pai, cuide de nós. Cuide da nossa semana, Pai. Cuide da nossa família. Cuide, Deus, daquelas questões que se apresentarão a nós e que o Senhor já conhece. Nos abençoe com a Tua presença. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus, com a Tua graça. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e sempre. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vocês podem se sentar, por favor. Vamos tirar uma foto? Então vem cá. Vamos tirar uma foto. E vocês crianças, principalmente, não se esqueçam agora de mostrar para os presbíteros, uma vez que vocês conhecem cada um deles, o que vocês escreveram para eles na última página do boletim do culto. Se não escreveu, ainda dá tempo de escrever, hein? Ainda dá tempo de escrever. Tá bom? Se você não escreveu e quiser falar, você também pode procurar cada um deles e falar, dar parabéns. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que cuidado da providência separar esse texto para esse dia. A gente, quando vai expor um livro inteiro, a gente não consegue escolher o texto do dia, né? Calhou de ser esse. E que cuidado da providência
da providência de Deus a gente poder fazer isso. Meus irmãos, alguns avisos rápidos antes da gente se despedir. O primeiro deles é que nós temos a capelania hospitalar acontecendo na próxima semana. Se você deseja participar, nós passaremos, então, a partir da 1h30 até mais ou menos umas 5 horas, você tem que ter reservado esse horário, no Hospital Novo e na Santa Casa, cantando nos corredores do hospital, por ocasião do Dia dos Pais. Então, domingo é Dia dos Pais, a gente sempre faz esse trabalho no Dia dos Pais e no Dia das Mães. Então, você está convidado para isso. Você precisa dar o seu nome para o André, presbítero André, o quanto antes, tá bom? Tem que saber cantar, é importante. Tem que estar disponível no sábado e tem que procurar o André, porque precisamos de um número, são 10 até, né, André, que nós podemos? Então, nós não podemos passar desse número. Se for todo mundo de uma vez, não funciona, tá bom? Segundo aviso, isso no sábado que vem. No sábado que vem também, às 7h30, os nossos jovens se encontram aqui na igreja, e aí eles vão assistir um filme bem legal, um tempo de comunhão, também um tempo de aprendizado. Por favor, convide os jovens que você conhece, não deixe de vir, não deixe de incentivar seus filhos a estarem aqui, tá bom? Terceiro aviso, nos dias 23 e 24 desse mês, está longe ainda, mas eu estou avisando porque esse aviso é muito importante. Nós teremos aqui na igreja um congresso, uma imersão, um curso sobre discipulado. A gente vem falando disso já há algum tempo. O ano passado inteiro a gente falou sobre o tema. A gente teve lá o Encontro da Fé Reformada sobre o tema. E agora a gente vai ter um curso intensivo de como praticar isso no nosso dia a dia. E nós precisamos formar, vai ficar esquisito o que eu vou falar, mas não tem outro jeito, formalmente, discipuladores dentro da igreja. Não é apenas, eu estou discipulando o fulano, o que você está fazendo com ele? Eu estou tomando um chazinho de vez em quando eu chamo ele para conversar. Não, nós precisamos formalizar esse modelo e precisamos formalizá-lo para que a gente possa começar a praticá-lo de fato. Para que todo mundo fale a mesma língua e para que todo mundo se converse diante de uma estrutura que é o que vai possibilitar a gente ter um crescimento saudável. A gente já falou disso algumas vezes e a gente vai continuar falando disso. Mas nós então teremos dia 23 e 24, sexta-feira à noite e sábado durante o dia, esse curso para formar discipuladores, a partir dos quais nós vamos então começar a trabalhar essa estrutura de discipulado dentro da igreja. Se você deseja conhecer e aprender, você é convidado. Tá bom? O curso habilita para ser um discipulador. Não quer dizer que você, fazendo o curso, vai começar a discipular oficialmente aqui dentro da igreja. A gente precisa caminhar nesse sentido, mas a gente precisa fazer esse curso e aprender como é que a gente pratica. Estou avisando com antecedência, porque a gente precisa se organizar e a gente pode ajeitar a agenda. Tem 3 semanas até lá. A gente consegue ajeitar a agenda para qualquer imprevisto. É importante que todos venham. Tá bom? Os demais avisos a gente vai dando durante a semana. Esse é o mês de aniversário da igreja. E na semana que vem vai estar conosco o reverendo Gessé. Tá bom? Sim. É que eu não anotei aqui, você não lembrou. Semana que vem, no domingo, vai estar com a gente o reverendo Gessé. O Alexandre está me lembrando aqui, e é importante mesmo lembrar, que na semana que vem também, às 16 horas, no sábado, nós teremos a plenária da UPH. Então, os homens da igreja estão convidados para que a gente sente para conversar sobre as próximas programações da UPH e também mais alguma coisa que venha a ser assunto da reunião. Tá bom? Então, os demais avisos a gente vai dando durante a semana. Que Deus abençoe vocês. Tenham todos uma ótima semana.